Daremos continuidade à exposição pelo segundo Mateus, hoje, meus irmãos, especificamente da terceira bem-aventurança, que Jesus fala. Versículo 1 até o versículo de número 5. Deteremos hoje especificamente o versículo. Bem-aventurança dos mansos herdarão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Oremos. Ó Senhor, a tua palavra foi lida, o coração dos teus filhos anseia pela tua voz a falar conosco, Senhor. A admoestar, a nos exortar, a nos ensinar, Senhor Deus, teus santos, retos e justos caminhos. Portanto, te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, que abra os nossos corações, nos conceda o devido entendimento da tua verdade, para que aguardemos como rico e precioso tesouro. Abençoa-nos, ó Senhor Jesus, com a tua verdade, para o louvor da tua glória, é o que te rogamos. Amém. Nós vimos que nas exposições passadas, a bem-aventurança é uma expressão bastante característica daqueles que desfrutam da comunhão com Deus, daqueles que experimentam a promessa do pacto, no qual Deus do pacto proclama: vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. Essa bênção implica em um correto relacionamento com Deus e o desfrutar dele exatamente como se deve. Por isso que os capítulos iniciais da Escritura, meus irmãos, registram Deus abençoando a sua criação, abençoando as suas criaturas. Tanto que, por vezes, o termo bem-aventurado, como nós vimos na semana passada, tem sido traduzido por divinamente feliz. Faz com que as bem-aventuranças que lemos ainda há pouco não se concentrem naquilo que nós temos de fazer, nem naquilo que temos que conquistar, mas ao invés disso, elas descrevem aquilo que temos e somos. Bênçãos oriundas do pacto da graça, e somos pertencentes do reino. Ser bem-aventurado, portanto, significa experimentar um benefício singular da graça de Deus, que é concedida pelo Espírito Santo, que dura, portanto, para sempre. Meus irmãos, se dura para sempre, é, portanto, irrevogável. Assim, na semana passada, nós vimos a segunda de 9 das bem-aventuranças, que o Senhor descreve aqui. Hoje daremos sequência a que ele descreve especificamente no versículo 5, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Muitas vezes há grandes mal entendidos sobre o que está sendo dito aqui. Isso porque há uma tendência de se pensar que mansidão é sinônimo ou de covardia, ou de passividade e omissão. Quase sempre somos levados pelo senso comum a enxergar a mansidão dessa forma. No entanto, à luz das Escrituras, a mansidão não tem nada a ver com isso.
De acordo com as Escrituras, a mansidão é um dom, um fruto do Espírito, por meio do qual o homem modera seus sentimentos, raiva, e domina em si mesmo a impaciência, a ansiedade, o furor da ira, o ódio, o ressentimento e o desejo de vingança. Nas Escrituras, a mansidão, ela é uma qualidade não depreciativa, mas apreciativa. É uma qualidade frequentemente manifestada por pessoas extremamente fortes. No entanto, essa força não diz respeito àquela produzida pelo corpo, mas sim àquela que é produzida pela alma. O manso possui um coração paciente, possui um coração tranquilo, um coração capaz de suportar os juízos de Deus. E a Escritura está repleta de exemplos para corroborar com essa ideia. Se atentarmos para os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram consumidos pelo fogo do céu, um juízo terrível e doloroso. Sobre Arão, uma terrível tristeza. E este procurou por seu irmão Moisés para saber a causa de tal infortúnio. Mas, se nós lembrarmos bem do que diz em Levítico, responde ao seu irmão dizendo que Deus havia dito o seguinte: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Talvez muitos de nós não ache suficiente a resposta de Deus por meio de Moisés. Talvez muitos de nós ficassem confusos, ainda mais do que se encontrava Arão, e não se desse por satisfeito com a informação que lhe foi passada. E fizéssemos uma série de ações, e até nos rebelássemos contra o líder Moisés, falhando mentiras, feitos por não ter sido dada a atenção que achávamos que merecíamos tanto. Por nossas vozes não terem sido ouvidas. No entanto, não foi essa a reação de Arão. Porque ao ouvir isso de Moisés, ele simplesmente se cala. Ele não se inquieta, como fazem tantos. Muito menos caiu no erro de muitos no acampamento, que era cair no erro da murmuração diante daquela situação. Muito pelo contrário. Por dominar a si mesmo e a achar contentamento naquilo que Deus havia dito. Sabe, o Senhor é justo juiz. E nada, absolutamente nada, acontece fora da sua vontade. Um outro exemplo que a Escritura nos dá é o de Davi. E se os irmãos recordarem o que diz Davi no Salmo 39, perceberão que ele passa por uma grande aflição infligida a ele pela mão do Senhor. Mas observem como Davi reage a isso. Com ação. Não é com uma autopiedade. Não é se fazendo de coitadinho, muito pelo contrário. Ele afirma: estou calado. Não foi o Senhor. O manso é uma pessoa que não se ressente, irmãos. Uma pessoa que não guarda rancor. Que alimenta em seu coração o ódio. Que não fica remoendo coisas do passado para ter que nutrir um sentimento ruim para com outrem. Ele está bem distante de tudo isso.
longe de ser alguém que fica ruminando as injúrias recebidas. Pelo contrário, ele é alguém que encontra refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente os seus caminhos. Como diz o salmista, Salmo 34, e versículo 2. Gloriar no Senhor a minha alma. E o ouvirão e alegrarão. Em virtude do fato de que já morreu para toda a pretensão de ser justo em si mesmo. E se nós tivéssemos essa mesma consciência, irmãos, não cometeríamos muitos dos pecados que cometemos. Porque o manso sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus. Davi, no Salmo 34, versículo 18, quando ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva o espírito oprimido. Infelizmente, parece que muitos em nossa geração, irmãos, não são bem afeitos a corações quebrantados. Não é verdade. Não pelo objetivo. Não pelo esse mundo. De reino. Logo, o favor de Deus suportar com alegria o espólio de seus bens, sabendo que uma herança melhor e durável a aguarda. Irmãos, leva aquele com a mente em quietude a suportar as injúrias dos homens. Leva a perdoá-los, a esquecê-los, pagando o mal que fizeram contra ele com o bem. E Deus julga com justiça. Mansos não procuram fazer justiça com as próprias mãos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Quantas vezes Davi não se viu perseguido? Quantas vezes Davi não se viu caluniado? Quantas vezes seus inimigos não lhe armaram ciladas, armadilhas? Quantos não ansiaram por sua ruína? Até seu próprio filho. E ele fez, irmãos. Como ele reagiu? As Bíblias no Salmo 38. Salmo 38. Vejam aí os versículos 12 a 15. Diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, com o surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Davi tem uma razão para agir. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás. Não se trata de fraqueza, irmãos. Quem, em sã consciência, poderia chamar este homem de fraco? Este que as multidões cantavam, que enquanto uns matavam 1000, ele matava 10.000. Este cujos exércitos inimigos temiam ouvir seu cavalo. Mansidão é submissão ante qualquer provação, é disposição de sofrer o dano antes de se tomar o causador deste. E você sabe o porquê?
Que a pessoa mansa confia não nela mesma. Ela confia naquele que o sustenta. Isso entrega nas mãos do justo juiz tudo aquilo que a aflige. Porque confia naquele que a ama verdadeiramente e sabe que cuida dela perfeitamente. Logo, os mansos não são covardes impassíveis. Não ache que ser manso ou ser humilde, a palavra aqui no grego pode ser traduzida das duas formas. Uma não anula a outra. Os mansos ou os humildes, não é o fato de que eles não sentem raiva, não é o fato que eles não se indignam com determinadas situações, não diz respeito que eles nunca se iram. Eles se iram, irmãos, mas a sua ira é sempre uma ira santa. E sabem restringir a sua ira, colocando-a sempre debaixo da obediência à vontade de Deus. Os anjos não caem em provocações. Não tornam elas. Como? Com palavras mansas e suaves. A fim de pacificar a ira, as paixões. Observe um grande exemplo. Versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Você conhece alguém mais perseguido? Mais caluniado? Agora, 1 Pedro 2, 23. Vejam o que o apóstolo Pedro testemunha acerca de Jesus. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Diante disso, meus irmãos, olhem então para estes homens. Olhe para as atitudes de Arão. Olhe para as atitudes de Davi. E, principalmente, olhem para as atitudes de Cristo. É com ele. É possível, não? Pensamos em com outro. É confiando em Deus. Ou será que estamos querendo fazer justiça com as próprias mãos? É com mansidão que temos agido uns para com os outros. É com mansidão que temos agido para aqueles que nos perseguem. É com mansidão que temos agido até mesmo com os que nos caluniam. Não. Talvez você não saiba como fazer e pergunte: eu não sei como fazer isso. Como eu posso fazer isso? A resposta é muito simples, é muito clara e é muito direta. Entregue-se a Cristo. Apegue-se a Cristo. Una-se a Cristo. Seja salvo mediante a fé. Isso que ele nos diz. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado. O
Uma pessoa mansa, irmãos, ela tem controle sobre si mesma. Ela tem aquilo que nós chamamos de domínio próprio. Provérbios capítulo 25 diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Uma cidade derribada. Em 16:32, o sábio diz, mas o que tem domínio próprio é melhor do que o que toma. Uma pessoa que não tem domínio próprio na sua própria vida. Ruim na própria vida, muito menos a vida. Sabe por quê? Martin Lloyd Jones diz que a humanidade pensa em termos de força. Poderio militar, bélico, econômico, político. Agressivo, mais forte. Quanto mais rico, mais poder. Esse é o pensamento do mundo, irmão. Jesus vai na contramão dele. Porque Jesus diz que não são os fortes, os arrogantes que No entanto, é preciso sabermos distinguir a mansidão bíblica da passividade, da omissão, da covardia. Tocante a isso, é importante dizer que ser manso não é apenas ter uma boa índole. Ser manso não é ser uma pessoa educada socialmente, muito bem arranjada, meus irmãos. Por que que não é? Ser manso não é algo apenas exterior, convencional, é muito mais do que. É uma atitude interna, é uma obra da graça, fruto do. Ser manso é graça. Graça sobre aqueles, e somente aqueles que reconhecem, nada merecem diante, choram próprios. Logo, ser manso não é ser tímido, não é ser medroso, não é ser covarde, não é ser fraco, nem muito menos dolente. Manso, corajoso. Corajosa o suficiente para se posicionar com firmeza contra o erro naquilo que concerne a Deus e ao Evangelho. Você lembrar, Moisés era um homem muito paciente. Moisés era manso, mais do que qualquer outro que havia em seu tempo. Quando os israelitas fizeram aquele bezerro de ouro, oraram, por causa do seu zelo pela glória de Deus, irou-se de tal forma que arremessou as tábuas da lei no chão, ao pé do monte, quebrando-as, e ainda ordenou em seguida que se matassem à espada alguns dentre eles. Naquele dia, diz a Escritura, morreram mais de 3.000. Mansidão para tolice. Davi, como vimos há pouco, costumava calar-se diante dos erros e injustiças cometidos contra ele. Mas vejam o que ele afirma no Salmo 119. Salmo 119, versículo 139. Ele diz: o meu zelo me consome, porque meus adversários se esqueceram da tua palavra. Jesus, vimos aqui o próprio Senhor Jesus dizer
que era manso e humilde de coração. Usou de um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Sendo assim, ao dizer que bem-aventurados são os mansos, Jesus nos ensina 3 coisas mesmo. A primeira delas, a moderar todos os nossos sentimentos, em especial os sentimentos de raiva, ódio, revanche. Em segundo lugar, bem a ter consciência de todos os obstáculos a essa graça, como a cólera, a ansiedade, a pressa, a murmuração e a impaciência em relação aos erros. Em terceiro e último lugar, ele suporta todos os xingamentos, insultos e brigas, como também todas as falas ameaçadoras proferidas com frequência na prática. Podemos até perdoar, mas jamais esqueceremos. Logo, isso ensina que pertencemos ao reino de Deus, somos mansos. Porque essa é uma característica do povo desse reino. Juntamente com os que choram. Juntamente com os pobres de espírito. Se somos cidadãos desse reino, em nossas ações precisamos evitar todas as ações. E antes de nos entregarmos essas atitudes, devemos considerar ainda o preceito e o exemplo de Cristo. Mesmo que ordena a aprender com ele. Ter manso. E aqui, mais uma vez, note a forma. Nós que erramos todos os dias. Nós que assim confessamos há instantes atrás que pecamos todos os dias. Quer sejam pecados de ação ou de omissão. Quer sejam escuros. Nós erramos todos os dias. Todos os dias. Mas Ele nos tolera. Tolera é um termo bem distante daquilo que de fato é. A nos amar. Pergunto a vocês, diante disso, será então que nós devemos agir de forma distinta de nosso Pai Celeste? O mal que os outros praticam contra nós? Vejam, há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da sua alma. São pessoas que parecem um verdadeiro vulcão, sempre em ebulição por dentro. Não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Parecem calmas. Tem uma certa aparência diante dos homens. Aos olhos de Deus, conseguem esconder. Não falam mal, mas elas desejam o mal. Elas não fazem o mal, mas elas se alegram, elas soltam rojões com o fracasso dos seus inimigos. Essas pessoas precisam observar o que Paulo diz.
Abram suas Bíblias em Colossenses 3, por favor. Colossenses 3, versículos 12. Colossenses 3, versículos 12 e 13. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. De longanimidade. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O puritano Thomas Watson dizia que uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Infelizmente, as coisas mais existem dentro das igrejas, crentes murmuradores. Ele sorri para os de fora, mas quando vê alguém da igreja, o semblante muda, os ombros caem. Lembra daquele desenho? Os mais antigos aqui vão lembrar daquele desenho animado. Harvey, hiena. Eu acho que não aceita de Deus de bom grado. De bom grado. Ele faz como Jó. Ele diz: temos recebido o bem de Deus, acaso não receberíamos também o mal? Mas temos sido muito mundanos nesses últimos dias. Porque só queremos receber de Deus as coisas boas. Ninguém aqui quer receber nada de mal, ainda que pequem diariamente. Ainda que as consciências nem mais nos acusem dos pecados rotineiros. O manso sempre está dando graças a Deus. Por quê, irmão? Por que ele faz isso? Ora, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele confia no Senhor. Ele sabe que a vida dele está debaixo do governo do Deus Altíssimo. E se você quer ser feliz, de fato, irmão, irmã, se vocês querem ser felizes, de fato, vocês precisam ter um espírito manso. Mais uma vez, para fazê-lo adiante, ele diz: não considera todos os seus legítimos direitos algo a ser reclamado, não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua situação na vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo isso aqui é passageiro. E hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E adiantou tanto ódio. Rancor. A pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não temos nenhuma dificuldade de fazer oração de confissão e dizer: Deus tem misericórdia de mim.
um mísero pecador. Admitimos isso. Peçamos. Alguém que é pecador vai se ofender. Pecador mal vai se ofender. Não aceitamos que os homens nos tratem sabe o que nós pecador. Ora, acaso aquele que não tem medo da queda é verdadeiramente manso e aquele que se admira de Deus, homens, podem pensar dele. Tanto ele circunstâncias. Sabe por quê? Relacionamento atual com essa felicidade não é exterior, ela é interior. Ela não está fundamentada na posse de riquezas, mas sim num estado de espírito. Ela tem circunstâncias favoráveis, ela reina suprema, apesar das ela não é fruto dos prazeres da carne, do glamour do mundo, da fascinação das riquezas, dos holofotes da fama, nem das viagens astrais e psicodélicas, nem dos ritmos alucinantes. Não se trata de uma felicidade química, comprada, introjetada. Porque é falsa, ela é fugaz. Ela tem gosto, cheiro e cor de enxofre, de inferno e de morte. Mas essa felicidade que os mansos têm tem uma origem divina. E é por proceder de Deus que ela dura para sempre. Por isso Jesus diz que bem-aventurados são os mansos. Ainda que estrangeiros nessa terra, como diz Hebreus 11, eles estarão. Com eles quem concorda. Simples a terra. Logo, o manso é alguém satisfeito com. Não é interessante? Não faz tudo nada. O manso nada ao mesmo tempo que ele. Paulo diz, 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuo tudo.
Filipenses, ele fala de ser contente em toda e qualquer situação. Diz, tudo posso na manso é um cidadão do céu. Manso é um filho de Deus. O Senhor é a terra, irmão. Tudo que pertence ao Pai pertence por meio do unigênito de Deus. Herdeiros com ele. Logo, mansos são os verdadeiros herdeiros. Tudo receberemos a herança original. O primeiro homem perdeu. Essa é a reconquista para ele. O ímpio não tem o que parece ter. Pode ter propriedades, terras, não pode levar nada. Manso, ainda que desprovido agora, tem herança. Provérbios 13, 7 diz que dizem ricos sem terem nada, outros se pobres. Manso desfrutará de uma terra restaurada, redimida. Estará em um novo céu e em uma nova terra. Porque a eles é claro. Senhor, aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Agradecemos por confrontar os nossos pecados e nos ensinar, Senhor. Ensinar, Senhor, a ser graça e do faze-nos para que seja a palavra de Deus que temos amor dele. O
Senhor Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia e por tua bondade para conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos alimentar as almas com a tua verdade, a tua palavra, que foi lida, que foi cantada, que foi proclamada aos corações dos teus filhos. Agora, Senhor Deus, despede-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Concede-nos uma semana de alegria em tua presença, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar.